Bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 21 de março de 2024, são 8 horas 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que hoje vai tratar dos estragos que as chuvas vendavais, muito granizo, promoveram na Argentina e no estado do Rio Grande do Sul. As primeiras informações dão conta de que os estragos foram bastante graves, os prejuízos foram grandes e nós vamos trazer todas essas informações ao longo da nossa edição de hoje. Um outro destaque importante, a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou a sua agenda legislativa do agro para o ano de 2024. Vamos falar o que está destacado nessa agenda, o que vai ser importante de se monitorar em Brasília, enfim, uma série de informações importantes. Mais do que isso, vamos falar também sobre o mercado do boi gordo, que está com negócios meio lentos no Brasil. Nós vamos tratar desse assunto também, mas antes de mais nada, a gente vai ver como é que os mercados já estão se comportando e tudo isso você sabe antes e primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, vamos começar com a Bolsa de Chicago, onde sobem os grãos na manhã desta quinta-feira. Nós temos alta de 0,6% para a soja, 12 dólares e 15 centes por bushel, o mercado da sequência às altas da sessão anterior. Milho, 4 dólares e 41 centes, subindo também, 0,7% de ganho, e o trigo acompanha as altas, tem 0,6% de avanço, são 5 dólares e 48 centavos por bushel. Entre os derivados de soja, nós temos uma coisinha aqui no meu olho. Entre os derivados de soja, nós temos uma alta boa para o farelo de quase 1%, 345 dólares e 70 centes por tonelada curta. Vamos até averiguar ao longo do dia se essa alta do farelo não está relacionada a esses estragos que foram feitos lá na Argentina. E óleo de soja, 0,1% de baixa para 48 centes mais 94 por libra-peso. Lembrando que nesses mercados ontem, altas de mais de 2% nos principais vencimentos, nos principais contratos, e teve um dia bastante significativo o complexo soja ontem no mercado futuro norte-americano. Bolsa de Nova York agora. Quem se destaca é o café, que tem 2,5% de alta na manhã de hoje. São 1 dólar e 86 mais 90 por libra-peso no contrato mais negociado. Nós temos ainda para o açúcar alta de 0,8% para 21 centes mais 95 por libra. O algodão, 92 centes mais 23 por libra-peso. Uma alta tímida de 0,07%, mas em campo positivo. E começamos a checar, portanto, os demais grupos de commodities que não as agrícolas. O WTI, 0,4% de baixa no petróleo, 80 dólares e 94 centavos por barril. No Brent, 85 dólares e 63 centes, com uma queda de 0,4%. Gás natural, nós temos queda de 0,5%, enquanto as commodities metálicas, todas elas sobem e sobem muito bem. Nós temos alta de 2,2% do ouro para 2.209 dólares por onça Troy. A prata sobe 2,3%, o cobre 0,7% de alta. Dólar index na manhã desta quinta-feira vai trabalhando em campo positivo, 0,1% de alta, 103.145 pontos. Percebam que bem próximo da estabilidade opera o dólar, né? Porque ontem a gente viu uma queda um pouco mais expressiva depois que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, trouxe a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, todavia trouxe um aumento expressivo, um aumento considerável, eu diria, na sua projeção para o PIB, tanto para 2024 quanto para 2025. Isso, inclusive, promoveu um bom ralizinho ali nas commodities de uma forma geral, nas commodities agrícolas principalmente, e o mercado sentiu bem a chegada desse número do PIB americano. Mas a estabilidade do dólar, dos juros, baixou um pouquinho o dólar frente ao real ontem terminou com uma queda de 1,09% para R$ 4,97. Então, monitoremos. Na sequência, 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília, para a gente fechar a nossa rodada de preços, vamos checar aqui como fecharam os mercados na Bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China. Nós temos fechamento positivo
para farelo e bem positivo também para óleo, mas leves baixas para o milho no mercado futuro chinês. Ainda importante sobre a China, num levantamento e perspectiva de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Margens de esmagamento melhores e a alta do frete marítimo para abril vem deixando o mercado mais firme. Mesmo com futuros da soja 20 centavos acima da última sexta-feira, os bases no destino para abril subiram 30 centavos por bushel. As margens na China melhoraram graças ao óleo de soja. As vendas de farelo continuam muito fortes, com volume concentrado, principalmente no spot. Então, estamos monitorando, estamos acompanhando. Dados os preços, dadas as primeiras informações de mercado, vamos checar as manchetes dessa quinta-feira, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, vamos começar então com o vendaval que chegou na Argentina, ventos de mais de 150 km por hora, granizos gigantes, muita queda de granizo e destruição. Enquanto eu estiver trazendo aqui as informações, eu vou pedir para o Matheus, que é o nosso editor, colocar na tela as informações, ali as imagens do que causou esse vendaval violento, em especial em cidades da província de Buenos Aires, entre outros locais. E a informação é a seguinte: a intensificação da massa de ar quente, úmida e extremamente instável sobre o centro da Argentina, horas antes da chegada de uma poderosa frente fria, está formando desde a tarde de terça-feira áreas de instabilidade muito intensas sobre a província de Buenos Aires, condição que vai prosseguir durante a noite ainda desta quarta. Uma supercélula de tempestade percorreu longa distância pelo interior da província de Buenos Aires, causando violentos temporais com granizos gigantes e vendavais com força destrutiva. Meteorologistas estavam impressionados com a duração dessa supercélula, que atingiu diversas cidades em seu caminho. Uma das localidades mais atingidas foi a cidade de 9 de Julho. No município, as rajadas de vento destrutivas passaram de 150 quilômetros e os vários vídeos publicados em redes sociais eram sugestivos de um intenso downburst ou uma microexplosão atmosférica, segundo nos informa a Metsul Meteorologia. Há variados danos na cidade, inclusive colapso de prédios, uma loucura. Parece cena de filme de terror, parece, né, do Twister, né, desses filmes de intempérie climática. É o que tá relatando a Argentina na manhã de hoje. O vento veio acompanhado de granizo de tamanho grande a gigante, e em outras cidades também por onde passou a supercélula, deixando estragos em moradias e carros que estavam nas ruas e tiveram seus vidros perfurados pelas pedras gigantes de gelo. É claro que agora nós estamos fazendo um levantamento para saber como isso chegou às áreas de produção. As lavouras estão praticamente concluídas na Argentina, e a gente já tem algumas imagens que estamos ali confirmando a data principalmente e a localidade para dividir com vocês, mas muitas tormentas, muitos vendavais, tempestades e, claro, toda a zona núcleo de produção da Argentina está sob forte alerta. O SMN, que é o Sistema Meteorológico Nacional, colocou toda a zona núcleo, que é o coração da produção argentina, sob este alerta bastante significativo. Então, estamos monitorando, estamos também apurando qual é o impacto disso no potencial produtivo dessas lavouras, porque causou estrago na região produtiva, isso é certo, isso está posto na imprensa local, né, da Argentina, então estamos monitorando. Bom, na sequência, vamos saber também o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque a situação não foi muito diferente. Uma frente fria chegou ao estado gaúcho com ventos também muito fortes, ali na casa de 140 km por hora, e também, de acordo com as informações da Metsul, a chegada desta frente fria formou uma linha de tempestades que cruzou o estado gaúcho na madrugada desta quinta-feira,
com vendavais por diversas áreas. Um forte jato de baixos níveis antecipou a chegada da frente e garantiu uma madrugada de intenso abafamento com marcas acima dos 30 graus entre as temperaturas. Uma linha de tempestades, como os modelos antecipavam, se formou de oeste a leste do estado por centenas de quilômetros, se deslocando de sul para norte. A temperatura ao redor das 5 da madrugada, segundo a medição da rede de estações automáticas do INMET, era de 32,7 graus. O mapa de raios é uma loucura no Rio Grande do Sul, né? A gente tem ali a imagem e a gente vê uma intensidade muito forte ali de raios. Então foi uma madrugada também muito intensa e também de bastante estrago, inclusive nas áreas agrícolas. E, inclusive, nós temos um comunicado de que a FUBRA, que é a Expo AFUBRA, na verdade, que é a Associação dos Produtores de Fumo, né, do Rio Grande do Sul, a FUBRA foi suspensa nessa quinta-feira, 21 de março, por conta desses estragos todos. Nós temos imagens também das estruturas danificadas, vou pedir para a nossa equipe colocar, né, das estruturas danificadas por lá, o que é, claro, né, muito ruim. Então, devido aos fortes temporais registrados na madrugada dessa quinta-feira, os danos causados em estandes e por motivos de segurança, a FUBRA decide suspender a Expo Agro AFUBRA na data de hoje, 21 de março, mas amanhã, sexta-feira, dia 22, a programação volta à normalidade. Então, se você se programou para estar na Expo AFUBRA, hoje não tem, amanhã de volta à normalidade. Vocês viram as imagens e de fato foi bastante grave o que aconteceu, né? Então, estamos acompanhando. Pois bem, a Letícia Guimarães, ela está construindo as informações que estão chegando, né, sobre essa tempestade que deixou esse rastro de destruição em municípios do Rio Grande do Sul. E estamos com essas informações chegando já para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Os alertas foram emitidos pela Defesa Civil do Estado no final da tarde de ontem sobre isso. Então, na região da Campanha, Centro-Oeste e próxima região das Missões, o alerta é válido inclusive até às 10 horas desta quinta-feira. Então, se você está em uma dessas regiões, por favor, esteja em segurança, esteja ciente de que pode vir novo vendaval por aí, mais tempestade, a situação é bastante grave. A Defesa Civil alertou também, com validade até às 10 de hoje, chuva e vento pontualmente fortes com descargas elétricas e eventual queda de granizo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma das cidades mais afetadas no estado gaúcho foi Santa Vitória do Palmar, de acordo com informações da Prefeitura Municipal, e a cidade vem sendo impactada com essas chuvas mais agressivas. Uma nota oficial da Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar afirma que desde a noite de ontem a cidade vem sendo assolada por uma forte chuva. Em alguns lugares chegou-se a registrar 280 milímetros em 3 horas e meia de chuvas. Isso é muito, é mais que muito. A contar das 4 da manhã de quarta, nossas equipes estão nas ruas atendendo a população e solucionando os principais problemas. Os transtornos se dão pela grande quantidade de água em um período tão curto de tempo. Então, todas essas informações, mais uma vez, estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, detalhadas, tanto as informações da Argentina, que estão em manchete lá no nosso site, como as informações do Rio Grande do Sul. Então, tudo muito detalhado para que você acompanhe e saiba, né, ali nas suas imediações, se você nos acompanha pelo Rio Grande do Sul e quiser também trazer o seu relato para nós por aqui, fique à vontade, vá trazendo. Olha só, como é o caso da Débora Frank, que já fala conosco por aqui. Bom dia, Carla. Fortes chuvas na região noroeste do Rio Grande do Sul nesta manhã. Destaque para os ventos fortes. Débora, muito obrigada. Se você puder fazer um relato para nós em forma de vídeo, faça e mande para nossa equipe. Você pode mandar pelo WhatsApp, é o 19 99742. Nossa, já me esqueci. 997-670241. Ó, fui buscar um outro número. 997-670241. 19 é o DDD. Então, faça um vídeo, Débora e amigos, e a gente vai recebendo essas informações aqui e construindo as informações para vocês, ok? Tragam os seus relatos, tá?
tragam as suas informações, que elas são determinantes para que a gente dê a realidade o mais próximo possível nas nossas notícias por aqui. Bom, depois de dadas essas manchetes mais difíceis, vamos falar sobre a agenda legislativa do agro brasileiro. Foi lançada pela CNA no final do dia dessa quarta-feira, e a agenda traz ali os principais temas e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que trazem impactos aos produtores rurais de todos os setores. O documento foi entregue pelo presidente da CNA, Sr. João Martins, a deputados, senadores e ministros durante um evento realizado na sede da Confederação em Brasília. O vice-presidente, José Mário Schreiner, fez uma apresentação dos principais assuntos que constam no documento. Os temas da agenda legislativa do agro estão divididos em economia e tributação, meio ambiente, direito de propriedade, relações trabalhistas, produção agropecuária, infraestrutura e logística, tecnologia e educação no campo e relações internacionais. São esses 8 grandes temas que serão os guarda-chuvas ali da agenda legislativa, e embaixo desses guarda-chuvas os subtemas, os subprodutos dessas necessidades. Ali estão postas, inclusive, as demandas do setor, já que a CNA tem feito uma rodada ali pelas principais regiões produtoras do Brasil para apurar com os produtores quais são as suas demandas, inclusive para serem encaminhadas ao Sr. Neri Geller, secretário de Política Agrícola do MAPA, para fazer o Plano Safra 2024-25, para atender alguns pleitos também desse momento, né? Então, estamos de olho, estamos acompanhando. Em mensagem na abertura do documento, o presidente da CNA fala da atuação do Congresso no ano passado e das pautas decisivas para o agro em 24. E ele diz, em 2023, graças à qualidade da ação política de deputados federais e senadores, conseguimos combater sérias ameaças ao direito de propriedade e evitar que a reforma tributária transferisse carga tributária de outros setores da economia para o produtor rural, fecha aspas, para o Sr. João Martins. E aí é a gente entender como essas pautas todas, sobre esses grandes temas, serão tramitadas no Congresso. A Frente Parlamentar da Agropecuária tem estado muito ativa, muito fortalecida. Houve um aumento no número de parlamentares que ingressaram ao FPA. Então, isso é muito importante também para promover um fortalecimento das pautas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Nesse ano, o Senado se fortaleceu muito, na verdade, na última eleição nacional, né? O Senado se fortaleceu muito com parlamentares alinhados ao setor agro, conhecedores das nossas necessidades. Isso é bastante positivo. 8h37 pelo horário oficial de Brasília. Bom, uma informação que vinha sendo muito esperada na tarde de ontem era sobre a nossa taxa básica de juros, a Selic, e ela veio exatamente como se esperava, com mais um corte, né, um corte de meio ponto percentual, certo? Para 10,75%, e há um corte equivalente previsto para a próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária. As informações são as seguintes: o Banco Central decidiu fazer uma nova redução de meio ponto percentual na Selic para 10,75% ao ano e encurtou sua indicação sobre cortes futuros ao citar uma ampliação de incertezas, afirmando que sua diretoria antevê um corte na mesma intensidade apenas na próxima reunião, em maio. O comunicado do Copom ainda apresentou uma visão mais dura, segundo analistas, no ponto em que afirma que as medidas de inflação subjacente, que descartam itens com preços mais voláteis, passaram a se situar recentemente acima da média de inflação, em função da elevação da incerteza dentro do comunicado do Copom, e da consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. Os membros do comitê unanimamente optaram por comunicar que antevêem, em se confirmando o cenário esperado, a redução da mesma magnitude na próxima reunião. O documento acrescentou que o comitê avalia que é essa a condução apropriada para manter a política monetária contracionista e necessária para lidar com o processo desinflacionário. Então, este é o quadro trazido, portanto,
para a nossa política monetária, para a nossa taxa básica de juros e a possibilidade de uma nova reunião do Copom trazer um novo corte na nossa taxa de 0,5 ponto percentual. Vejamos como fica e como ficarão também, né, as projeções para o próximo ano diante desse cenário. E, claro, monitorar de perto a inflação. Vai ser também bastante significativo. Bom, na sequência das nossas notícias, eu vi que tem pergunta aqui sobre isso. Inclusive, nós temos perguntas do Luciano de Souza Silveira. Bom dia, Carla. Luciano de Confresa, Mato Grosso. E as expectativas para o mercado de boi gordo? Pois é, a gente tem visto essa semana mais uma semana de pressão, né, Luciano? E os negócios com o boi gordo realmente estão um pouco mais contidos ali. Os preços estão um pouco mais pressionados. Inclusive, ontem, numa entrevista feita pela Letícia Guimarães, vamos lembrar aqui, o Iberville Neto, diretor da HN Agro, ele afirmava que os pecuaristas até tentam segurar um pouco mais os seus animais, mas a oferta de boiadas segue pressionando o setor. E o abate de fêmeas também está no radar. Então, a gente tem um momento de pressão nesse momento. Na verdade, nós temos um momento de realinhamento, né? Segundo a Stonex, pelo Gustavo Machado, que é gestor de head da consultoria, o abate de fêmeas em fevereiro pelo CIF superou os 30% e podem ser fator de pressão nos preços da arroba do boi também. Diante disso, as informações que partem do CPEA nessa quinta-feira dão conta de que, de fato, o mercado está pressionado e o ritmo de negócios no Brasil caiu, está mais lento. Mais do que isso, o nosso ritmo de exportações também perdeu um pouquinho de desempenho, perdeu um pouquinho de força e traz esse quadro também. Então, nós temos, nesse momento, também pelas informações do CPEA, um outro dado importante, que é o seguinte: segundo o CPEA, há muitos frigoríficos indicando ter as suas escalas alongadas, o que mantém os compradores afastados do mercado nacional. Então, isso também ajuda a trazer esse quadro, essa pressão. Então, poucos negócios de animais para abate têm sido realizados no mercado brasileiro nesta segunda quinzena de março, nos informa o CPEA. Segundo os pesquisadores, os frigoríficos indicam ter escalas alongadas e, por isso, compradores estão afastados do mercado nacional, efetuando aquisições de novos lotes de animais apenas quando há necessidade. Esse cenário tem enfraquecido as cotações internas do boi gordo. Quanto ao mercado externo, as exportações brasileiras de carne bovina in natura registraram um ritmo mais lento na terceira semana de março. Então, olhar para isso, viu, Luciano? Você que está em Confresa, no Mato Grosso, e vamos então acompanhando e monitorando, certo? É um momento importante para esse mercado, mas é um momento de pressão. Então, vamos monitorando, vamos acompanhando. Para finalizar, vejamos como ficou o indicador CPEA nesta quarta-feira ontem. Hoje, mercado retomando ali a partir de 9 horas, horário de Brasília. Ontem, o indicador subiu 1,05% para recuperar os R$ 230,90 por arroba. São 8 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. E nós fazemos um rápido intervalo, mas antes disso, e durante o intervalo, na verdade, você vai receber um recadinho ali do Frederico Olive com os destaques do programa Foco Agromarketing dessa sexta-feira. Olá, Carlinha, tudo bem? Muito bom dia. É um prazer participar com você aqui do Bom Dia Agro. Realmente um programa de sucesso na internet, mais um grande projeto do site Notícias Agrícolas, e nós aqui, Foco Agromarketing, tendo o privilégio de participar com você, anunciando aí o nosso programa de amanhã, às 9h30, no site Notícias Agrícolas, tem mais uma edição Foco Agromarketing. Carlinha, eu queria trazer para você então o que nós vamos apresentar na edição de amanhã, que traz também muitas novidades sobre as inovações da agricultura, mas principalmente focado na agricultura sustentável. Olha só, tem mais uma edição do episódio da websérie que nós produzimos para a Roche do Brasil a respeito do auxílio das máquinas na sustentabilidade. Nós visitamos
a propriedade da família Reinhofer, lá no Paraná, e a gente viu como que as máquinas podem trabalhar junto com a sustentabilidade, aplicando, por exemplo, defensivos biológicos nas lavouras. Isso que é importante, né, Carlinha? A gente está substituindo aos poucos, né, trabalhando compartilhado muitas vezes, né, dos defensivos biológicos com os defensivos químicos. E os produtores estão cada vez mais buscando esse manejo mais sustentável. Então não perca, tem mais um episódio Horst Sustentabilidade amanhã no programa Foco Agromarketing. Tem também a minha visita que eu fiz à Agro Rosário. Agro Rosário é uma feira que é realizada lá próximo à cidade de Correntina, no oeste da Bahia, e na Agro Rosário 2024 a gente acompanhou a presença da Risa Sementes com as suas sementes de braquiárias para que os produtores daquela região possam trabalhar na cobertura do solo, formando aquele colchão de palha para que você possa reter mais umidade no solo e ter também um solo mais vivo. Isso também é sustentabilidade no agronegócio. Tem também a participação da Lotus Biosoluções com os seus organominerais, trabalhando aí para trazer um enraizamento mais produtivo nas áreas de frutas lá do Vale do Rio São Francisco. E finalmente, também na Agro Rosário 2024, eu encontrei o estande da Waderstad. A Waderstad é uma empresa sueca de máquinas agrícolas e está trazendo ao Brasil as suas tecnologias. Em primeira mão, Foco Agromarketing e site Notícias Agrícolas trazendo essas novidades para o público brasileiro. Em primeira mão, eu vou mostrar a plantadeira Tempo. Olha só, Carlinha, imagina que o produtor agora, com essa plantadeira, vai poder fazer o plantio em média de 15 quilômetros por hora. Olha só que rapidez, que eficiência, e isso é mais produtividade operacional, tá certo? Então eu convido a todos que estão acompanhando o Bom Dia Agro com você aí, Carlinha, que amanhã, 9h30 da manhã, sexta-feira, acompanhe também Foco Agromarketing aqui no site Notícias Agrícolas, com muitas novidades de máquinas, tecnologias, inovações e sustentabilidade no agronegócio, tá certo? Então, aguardo você, Carlinha, amanhã e também a toda a sua audiência. Vamos em frente. E de volta com o Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, 21 de março de 2024, 8 horas 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. E os preços da soja voltam a subir na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. Ontem já fecharam com altas de mais de 20 pontos, retomaram o patamar dos 12 dólares por bushel. E o entendimento desse mercado a gente vai saber agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agro. E claro que, como hoje é quinta-feira, o nosso convidado é Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para a nossa Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia. Matheus, seja bem-vindo, meu amigo, seja mais do que bem-vindo, porque a nossa audiência, como eu sempre digo, está te esperando. Então, vamos destrinchar esse mercado já nos 12h30 quase. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar aqui na quinta-feira, agora já da nossa nova sede aqui na Pátria, um pouco ainda de desorganização normal, mudança, sempre tem esses negócios de colocar, até coloca tudo no lugar. Mas sorte está melhorando, tá? Realmente precisávamos, né, talvez voltar aqui fisicamente à nova sede da Pátria para a gente ter capacidade de reerguer essa soja aí no mundo afora, né? Olha, Matheus, é a nova sede da Pátria dando sorte para o produtor brasileiro. Brincadeiras à parte, né? Mas realmente a gente tem um mercado um pouco mais otimista, né? Um mercado olhando realmente. Temos aí bons pontos, sim, no mercado da soja. Uma recuperação depois de tanta baixa, ou tem notícia nova que motive esse avanço e a continuidade desse avanço dos preços em Chicago? Olha, novidade não há no mercado, né? Realmente só do que temos no lado do abastecimento da soja mundial, no lado do consumo da soja mundial. Temos ainda, né, uma demanda muito apetitosa pelo nosso produto, o Brasil batendo, né, enchendo a fila de embarques, não só
da soja já vendida, mas também do novo produto, do novo grão, né, sendo comercializado a futuro. Então, uma demanda que se mantém sólida, uma demanda que teve seus momentos ruins aí nos últimos meses, devido, né, a fatores sazonais, sempre nessa mesma época do ano, começo de ano, a gente tem a China um pouco mais comedida, normal. As pessoas que falam que a China agora vai desacelerar. Nos últimos 10 anos, agora desacelera. Então, sempre tem esses fatores, né, que criam essas distorções no mercado, que agora voltam a entrar em alinhamento mais coeso. Do lado da demanda, mostrando, né, isso já se tornando indiscutível, né, sem qualquer tipo de interpretação, né, duvidosa de que a soja sendo demandada pelos chineses é agressiva, é puxada. A gente tem já, né, já em linha final, a gente estamos ali nos 40% finais de colheita a nível nacional, também mostrando, né, que o Brasil produz sim uma safra, vamos dizer, regular, sim, tá, mas com uma redução, né, sobre o teto produtivo muito agressiva, que diante de uma demanda, né, falta-se sim, né, soja no balanço virtual, né? Tudo que se tem produzido no Brasil não é o suficiente somente nessa safra para ofertar, né, tanto para exportação ou para o consumidor interno. Matheus, a gente está falando de um cenário onde pode, nessa entre safra, haver certa escassez de produto ou não? Como é que a Pátria está avaliando a entre safra dessa temporada? Carla, diante, né, como eu disse, se a gente somar apenas a produção brasileira atual, né, virtualmente, né, de 143, 145 milhões de toneladas, a gente já tem a Conab, né, já muito alinhada já com enfim, o nosso levantamento em campo, né, que já tem quase 3 meses, né, que foi publicado, né, já no comecinho de janeiro, mostrando que a safra brasileira de soja teria capacidade de 143,18 milhões de toneladas, é o mesmo número ainda autorizado da Pátria. Temos ali Conab muito próximo disso, possivelmente ainda criando ajustes finos para chegar próximo, né, ainda mais perto do que nós levantávamos há 3 meses atrás. Não só isso, Carla, a gente tem também, né, uma demanda que se mostra muito apetitosa pelo nosso produto. Então, a soja atual, essa 143,18, estimada ali próximo a 88, 90 milhões de toneladas, que é reduzida em relação ao ano passado, diante da falta de produto. Se não tem produto, a gente tem cortado a demanda também. E sempre, né, na história, a gente tem cortes mais intensos no lado da exportação do que a indústria doméstica. A indústria brasileira ela tem capacidade de reter o produto aqui na mão, né? Do lado do produto, a gente cria o que a gente chama de prêmios de retenção. Né? A indústria começa a pagar mais do que a exportação tem capacidade do Brasil, não criar desabastecimento interno. Porém, né, virtualmente, a soja brasileira, esses 143 milhões de toneladas, não são o suficiente para abastecer todo o volume demandado para exportação, mais o consumir soja do ano passado, para que a gente não cause, né, o desabastecimento físico. Né? O virtual vai existir. A produção não é suficiente para, deste ano, para colocar a comida na boca da exportação, coloca comida na boca da demanda interna. Então, a gente vai ter que virtualmente puxar a soja do ano passado para que todos, né, tenham essa comida suficiente para abastecer a demanda como um todo. Ô, Matheus, e falando em ajustes, nos últimos dias, o USDA informou que, inclusive, vai mudar a sua forma ali de projetar os seus números para as importações de soja da China, né? Fazendo ali uma tentativa de alinhar os seus números com os números da Administração Geral das Alfândegas, trazendo não sei se a melhor palavra é essa, mas uma transparência diferente, uma transparência maior para esses dados, para não causar uma dessas distorções no mercado, né? Exatamente, cara, exatamente. Assim, não só precisa desse alinhamento, né, sobre a China, mas também um alinhamento talvez mais próximo sobre o Brasil. A gente vai lembrar que o USDA ainda estima a safra brasileira do ano passado acima de 165 milhões de toneladas. A safra deste ano também em 155 milhões de toneladas, ou seja, é uma safra ainda muito grande, né, sendo estimada para o nosso país. A gente sabe que a realidade é muito diferente, se torna quase impossível, né, a gente alcançar números fator de recuperação do campo, já não tem mais capacidade, né, do Brasil ter áreas significantes recuperando qualidade de lavoura para justificar por uma produção recorde no nosso país. Impossível, impossível. A gente já está falando que dessas quase 40%, cerca de um terço da soja ainda a ser colhida, a gente tem metade dela ainda em fase final de reprodução.
Ou seja, a gente está falando de quase 15% da soja nacional que está em fase final de reprodução. O resto já maturou, já não é chuva que salva. Na verdade, essa soja que já está em maturação, chuva agora vai atrapalhar o processo de colheita, vai criar soja ardida em algumas regiões da região do Brasil Central. Então, o SDA sim precisa, né, desse alinhamento mais próximo, tá? Tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Já se predispôs, né, a reajustar a demanda, porque assim como o SDA superestima a capacidade de oferta aqui nas Américas, em especial do Brasil, hoje estimada, superestimada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também a demanda é superestimada. O SDA alega, né, que a China tem a capacidade de aumentar ainda, né, a demanda por soja neste ano, né, que, enfim, a gente sabe que para aumentar essa demanda vai precisar de soja sobrando. E dentro da realidade atual do Brasil, não se sobra soja virtualmente desse ciclo safra 24, cara. Matheus, vamos começar a trazer as perguntas da nossa audiência, que assim a gente começa a entender como é que está a situação do mercado no Brasil. Nós temos uma pergunta aqui do Alberto Tesmer, que ele diz o seguinte: fala, Matheus, bom dia, quais as projeções para junho e julho para este mercado? A gente começa entendendo, portanto, se esse movimento de altas em Chicago tende a continuar nesses meses de junho e julho. Lembrando que aí a gente já vai começar a trazer para o radar as informações da safra 24-25 dos Estados Unidos, né, Matheus? Exatamente, Alberto, boa pergunta, viu? Junho e julho, o primeiro, né? O primeiro fator, né, que gera esse peso ao mercado da soja é a necessidade de venda. Tá? Vem batendo na tecla que o produtor, independente de uma realidade de quebras ou não, cliente, né, que indiscutivelmente o Brasil, diante de quebras ou não, que até dezembro, janeiro, fevereiro eram discutíveis, tá? Hoje em dia se torna intolerável a discussão sobre a dimensão da safra brasileira. A gente sabe que ela é problemática. É impossível hoje criar, né, uma retórica, criar uma figura, né, onde justifique que o Brasil terá produtividades recordes, terá uma produção recorde. Então, assim, já se torna impossível nesse exato momento. Tá? Porém, né, o fator de pressão, né, o que causou peso ao mercado foi o enorme volume de soja disponível na mão do produtor. Então, ou seja, independente de quebra ou não, o grande volume de soja comercializável na entrada de 2024, ela se equiparava ao como foi o ano passado. Ou seja, muita soja disponível não vendida a futuro, que estava entrando no gargalo, estava entrando no mercado para ser escoado nos próximos meses. Então, esses fatores de pressão eles se tornam pesos ainda ao final de março, ao final de abril, que é quando realmente grande parte da base produtiva precisa fazer vendas para honrar os seus compromissos. Junho e julho, grande parte dos boletos, né, da base produtiva já passaram, né? A partir dali, aqueles que já se programaram, né, aqueles que já colheram, já deram destino. Já vou armazenar, já vendi, já honrei meus compromissos. Junho e julho, então, a oferta disponível ainda de soja se torna não comercializável, restringe a comercialização. Então, o originador da soja brasileira em junho e julho, ele vai ter que criar um pouco mais de esforço, né, para fazer a aquisição do produto. E como que cria esforço? Pagando um pouco melhor. Então, que realmente esse fator de peso ao mercado, que é a necessidade de venda da base produtiva, junho e julho, é um fator que já se torna um pouco mais leve de ser carregado no mercado. Ou seja, a base de compra brasileira vai precisar, né, melhorar prêmio, como já tem melhorado. Os prêmios junho já estão no campo de 0 a 0. Estavam até semana passada no menos 30, menos 25, hoje já está zerado. Ou seja, já mostra uma evolução de prêmio. Os prêmios estão pagando melhor, mesmo com a soja de Chicago subindo, os prêmios também em junho e julho já estão melhores, porque a originação do produto para junho e julho já vai se dificultando na mão do comprador brasileiro. Tá. O Ronaldo Sobreiro pergunta o seguinte: bom dia, quanto temos de soja para vender? E eu vou te fazer uma outra pergunta embutida nessa, Matheus, que é como nós temos vendido essa semana, como foram caminhando os nossos negócios nesses últimos dias diante dessa movimentação em Chicago. Olha, soja disponível para venda hoje, baseado no nosso número, tá, pessoal? No nosso número, a gente tem algo em torno de 83, 85 milhões de toneladas a nível nacional a ser comercializada, tá? A gente tem algo em torno de 42% da safra nacional comercializada a futuro, tá? Então,
Realmente, assim, a gente é um volume pequeno em relação à média percentual dos últimos anos. Certo. Mais uma vez, o volume total de soja, essas 83, 85 milhões de toneladas, é um volume significante, tá? Como eu disse, o problema do Brasil são os preços, não foi a discussão da oferta disponível comercializado em 2024. Então, esses 82, 83 ainda é um volume considerável. Tá? A gente tem ainda, como eu disse, esse mês de março, reta final, mês de abril também é um mês que ainda vai precisar de ter mais volume de venda. Nas últimas semanas, a gente teve um bom avanço de negociações, tá? Foram quase 3% de avanço a nível nacional na comercialização de soja. 3%, só para de comparação, 3% não foi o volume da safra nacional comercializada em janeiro. A gente teve 3% de avanço na comercialização apenas nos últimos 7 a 10 dias. Certo. Tá? Então, Certo. esse é um número muito complexo de levantar, tá, pessoal? Então, por isso que tem sempre essas estimativas com pequeno raio, né, de acerto, 3 a 5%, 83 a 85 milhões de toneladas. Não tem um número cravado, porque realmente é um número subjetivo, um levantamento que realmente não é, ele não é um levantamento quantitativo, é um levantamento mais qualitativo de micro e macro regiões. Então, a comercialização tem avançado, sim. O mercado da soja deu uma animada, né? Já trouxe alguns ganhos aí distribuídos em todo o Brasil. Soja aqui na região central brasileira, que não se falava acima de R$ 100 há 45, 60 dias. Hoje se fala de soja já para entrega imediata, pagamento também imediato, já em torno de 105, em algumas praças dentro do interior do Mato Grosso, 110 em algumas regiões também mais distintas, né, daqueles dos polos de concentração de produção. Então, assim, já tem uma recuperação mais visível, né, ao mercado da soja aqui no interior do Brasil. Certo. Matheus, a gente, claro, né, tá com o nosso tempo ajustadinho, mas o Darcy pergunta para ti se a gente tem no mercado uma possibilidade do preço ao produtor voltar aos patamares de 2023 e o Júnior Campos pergunta para você se os preços têm chance de voltar aos $13 por bushel. Como é que você avalia essas duas situações? Quais são as respostas? Olha, meus amigos, chances, né, para que ambos aconteçam, né? Para um acontecer, o outro também vai ter que estar alinhado, né? Para a gente ter uma soja patamares a nível 2023, né? No ano passado, a gente vai precisar de um Chicago acima de $13, tá? Então, realmente, assim, para um acontecer, o outro também tem só. É possível, sim, tá? A gente vai precisar não só, né, de uma restrição maior da comercialização da soja brasileira, né? Uma vez que a demanda existe. Tá? Podemos discutir sobre a longevidade do crescimento da demanda a longo prazo? Sim, é o que eu faço nas minhas palestras, Brasil afora, né? Mostrando o que tem pela frente nos próximos 5, 10, 15 anos. Será que a demanda ela vai continuar crescendo como cresceu nos últimos 10? Então, podemos discutir a evolução da demanda nas próximas décadas. Porém, para este ano 2024, 2025, é uma demanda ainda volumosa, é uma demanda ainda presente da China pela soja brasileira. Indiscutível. Tá? Então, a demanda existe, a gente tem o canal necessário para a gente continuar realmente escoando mais de 100 milhões de toneladas no Brasil anualmente. Agora, o que vamos precisar realmente é de que enfim, o comprador tenha mais dificuldade em fazer a originação da soja brasileira, tá? Elevando prêmios, juntamente, né, com o Chicago, né, os preços internacionais da soja, que hoje estão aos 12, já 12 altos, né, diante de não só a restrição da oferta brasileira, que estimula a sustentação dos preços em Chicago, mas também, né, de um olhar mais clínico à safra norte-americana, né, que está, enfim, há algumas semanas de dar o pontapé. A Pátria este ano vai estar presencialmente, né, como sempre esteve, em exceção ao ano do Covid, aquele período de Covid, a gente vai estar mais uma vez em tour de safra pelos Estados Unidos, cinturão agrícola, assim como a gente faz na Argentina, no Brasil, vamos trazer com exclusividade aqui para todos vocês que vão estar assistindo a gente aqui no Notícias Agrícolas. Então, a safra norte-americana que está em foco por agora, muita atenção. Um ano muito semelhante a 2013 no radar. A gente passou por aqueles momentos do passado que se assemelhava a 2012, estamos agora assemelhando a 2013, está um mercado ainda que começa a mostrar uma restrição das chuvas para a região do cinturão agrícola norte-americano, muito cedo, tá, para trazer qualquer afirmativa mais precisa.
Porém, essa inversão abrupta, mais uma vez, de um super El Niño, confirmado ao fim de dezembro, agora caminhando para a neutralidade até o final de maio, começo de junho, potencialmente entrando em campo de Laninha, em meados, no início do verão norte-americano, que inicia no dia 23 ou dia 24 de junho, se eu não me engano. Então, se virar realmente esse Laninha novamente durante o verão norte-americano, a gente pode ter, sim, grandes complicações aí no radar climático para a safra norte-americana. Então, sim, é possível a gente ter preços equiparados da soja de 2023, assim como o Chicago acima de US$ 13. Precisaremos da restrição da oferta comercializável no Brasil, juntamente, né, com esse medo, né? Não precisamos ter problemas na safra norte-americana, mas sim um medo sendo gerado para a safra norte-americana, criando, né, essa euforia mercadológica para justificar altas temporárias ao mercado da soja no Brasil, condicionado a esses dois fatores. Na hora que você falou no Brasil, antes do condicionado a esses dois fatores, deu uma travadinha. Matheus, era só no Brasil? Não, eu quis dizer que assim como no Brasil e fora dele, né, condicionado a esses dois fatores. Pois é, foi bem essa parte que travou. Meu amigo, eu acho que dessa forma a gente consegue atender a nossa audiência. E eu queria finalizar a nossa entrevista dessa quinta-feira com uma orientação sua para o produtor brasileiro que está vendo esse Chicago respirar melhor, esse dólar ainda volátil, os prêmios que já tiveram uma melhora. A gente consegue trazer uma orientação para um produtor que, claro, nós sabemos que as orientações são muito personalizadas, mas a gente consegue dar agora um norte para esse produtor que está nesse momento tomando decisões? Com certeza, Carla. A gente vê o mercado, né, assim, essa virtualização, enfim, essa facilidade das pessoas hoje se auto-endossarem, né, no mercado, criar, enfim, inventar históricos, inventar coisas, tem criado, né, muito terrorismo mercadológico. A gente vê hoje pessoas ali falando, né, sobre o mercado da soja, sobre o mercado do milho, parece ter ódio, né, do mercado, parece ter ódio dos produtores rurais no Brasil afora, que criam esses terrorismos, né, dizendo disse, não me disse, falei, não falei. Muito cuidado, realmente, com essa quantidade imensa, né, de informação sendo bombardeada no mercado afora aqui no Brasil, especialmente no Brasil, que carece ainda de melhorias na fiscalização, carece de melhorias na legislação, né, sobre quem realmente pode atuar como especialista no nosso país, liberando para qualquer pessoa falar, se autotitular como um especialista no mercado. Então, muito cuidado nesse dia a dia, né? Que acabam te induzindo, você do outro lado da tela, te induzindo a fazer um mau negócio. Então, a recomendação seria: existem alternativas, ferramentas de comercialização que você, produtor rural, que está do outro lado da tela, às vezes não tem ciência, ou tem, mas não sabe como agir. Então, realmente, usem as ferramentas de comercialização para estruturar um bom negócio ativo. Preciso vender soja, mas o viés é de alta. Tem um sentimento de que a soja vai recuperar. Vamos buscar essa soja de 2023? Sim, mas com consciência, com ferramentas financeiras, com seguros de comercialização. Não sabe fazer. Nós somos a única consultoria do Brasil, a única credenciada com uma legislação suficiente para atuar no mercado, criando, né, essas operações financeiras diretamente para o nosso cliente. Então, procure realmente não só mostrar o caminho de como o mercado da soja se recupera, criar uma estratégia de recuperação para ti e também executá-las, né? Sair da teoria. Muita gente cria teoria, fala fantasia, muita coisa, mas nunca surgiu a plantadeira caindo óleo na cabeça para saber o que é de colocar a soja no chão. Para falar, tinha que ter vendido a soja em novembro. Quando todo mundo ainda faltava 30, 40, 50 dias de seca, tinha que ter vendido soja. É uma epifania, realmente, com grande parte esses pseudo-especialistas alegam. É isso mesmo. Que tem, não sabe como usar, não sabe como agir, ou quer ter um acompanhamento diário de como fazer isso, procure a Pátria Agronegócios, que a gente está aqui para o teu lado. Meu caro ouvinte, produtor rural ou grande empresário do setor rural. É para isso que precisa ter conscientização, usar a ferramenta que tem hoje, não só dentro do campo, mas também fora dele.
É verdade. Matheus, quero muito te agradecer. Semana que vem estamos juntos novamente. Boa sorte para vocês aí na nova sede. Que seja mais uma fase positiva e próspera para vocês. E nós seguiremos daqui trazendo as boas notícias, as notícias necessárias, os bons e maus momentos para que o produtor possa tomar boas decisões sempre. Obrigada, meu amigo. Até semana que vem. Estamos juntos, Carlos. Um grande abraço a ti e a todos que nos assistindo. Até logo. Até logo. Bom, conosco, portanto, esteve Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, nos trazendo esse cenário. Temos essa sinalização importante para Chicago agora, todavia estamos buscando entender como vai se comportar mais a fundo a demanda e também entender ali como é que ficam as condições para o produtor brasileiro. Mais do que isso, vamos absorver essa última reflexão do Matheus de forma bastante importante também. Usar todas as ferramentas que o mercado oferece hoje para trabalharem ao seu favor. Isso é o que vai te dar diferencial. Eu estou segurando a minha soja, mas por quê? Você tem estratégia para segurar? Tudo bem, com estratégia, né? Não só para ser rezador, especulador, como diz o Marcos Araújo, né, na lista da Greenvest. Ele fala, não dá para o produtor ser rezador, tem que ser, né, empresário rural, boas estratégias. Isso é determinante. E, senhoras e senhores, eu estou com todas as perguntas aqui, infelizmente a gente não consegue responder a todas, mas a gente vai sempre pautando-as para trazer as respostas aqui no Bom Dia Agronegócio. Então a gente fica por aqui com a nossa edição desta quinta-feira, te convidando a acompanhar a programação especial da Semana Mundial da Água, aqui no Notícias Agrícolas. Amanhã tem evento importante no IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Então a gente fica por aqui, mas amanhã estamos juntos novamente a partir das 8 horas. A gente te espera. Boa quinta, bons negócios. Até amanhã.